Muito boa noite, meus irmãos e amigos. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. O objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho que transforma vidas. E nós estamos chegando aqui a encerrando, mais uma série de estudos, a respeito do Sermão do Monte, e com certeza nesse período nós aprendemos muito, a respeito dos ensinamentos de Deus para o crescimento realmente da vida do verdadeiro cristão. E com a lição de hoje, se completa então 13 temas, estudados sobre como deve ser a vida do discípulo de Jesus. E já na primeira lição dessa série, nós somos desafiados a viver uma vida de fé autêntica, que transforma não apenas as nossas ações externas, mas principalmente o nosso coração. E nessa lição de hoje, não vai ser diferente, a respeito de tudo aquilo que o nosso Deus tem a nos ensinar para termos uma vida realmente que agrade, o coração do nosso Deus. E o título da lição de hoje é As Opções que a Vida Oferece. E esta lição está baseada, tem como texto áureo Mateus capítulo 7, no versículo 13, que diz assim, nós vamos ler aqui Mateus 7,13, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, nós vamos observar aqui, que o nosso Deus realmente, Ele tem muito a nos ensinar, E nós vemos aqui nesse texto, que nós lemos que Jesus então encerra o Sermão do Monte, ali diante da grande multidão, que sempre o seguia, deixando uma advertência, a respeito de qual o caminho que nós devemos seguir. E Jesus então nos coloca diante de duas opções apenas, aceitar o seu convite, entrar pela porta estreita, ou rejeitá-lo, o que significa escolher a porta larga. E para que nós possamos então ter assim um melhor entendimento, de tudo isso que o nosso Deus está nos mostrando através deste versículo, nós temos aqui o privilégio de ter o pastor Luiz Antônio, o pastor auxiliar da nossa igreja, e também o pastor Anísio, que também é um dos colaboradores da nossa PIB-PP. Então, é com grande privilégio que temos eles aqui nesta noite para nos acrescentar um pouco mais, a respeito desta lição de hoje, Então eu vou passar a palavra para o pastor Luiz Antônio para fazer então as suas primeiras considerações, sobre esse tema, tão importante, não só na vida do cristão, mas para todos que ainda não fizeram não tomaram, essa decisão tão importante nas suas vidas, de escolher realmente o caminho para a sua vida. Então nós vamos ouvir aqui as primeiras considerações do pastor Luiz Antônio e logo após o pastor Anísio também estará falando a respeito desta lição de hoje. Pastor. Boa noite a todos. Saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, todos os internautas que nos acompanham nessa noite. O irmão Oscar na mediação, o pastor Anísio aqui cooperando com essa explanação também. Agradeço pela vida do irmão Flávio, que nos assiste aqui na sonoplastia, imagem. E agradeço pela presença de todos aqueles que acompanham conosco nesse estudo. Bom, nós, como o irmão Oscar já falou, estamos finalizando, os ensinos do Sermão do Monte. E Jesus aqui, ele, dando continuidade, ele fala do código de ética, designado a
a reger a vida de todos aqueles que optaram em seguir o reino de Deus, né? Que aceitou Jesus e que se torna um filho de Deus e que tem um relacionamento com Deus e com o próximo bem diferente do que o mundo prega, né? O texto do Evangelho de Mateus aqui que iremos estudar, ele vai, na verdade, traçar um perfil característico de uma pessoa, né, que revela a sua identidade, que vai mostrar a identidade da pessoa e vai mostrar o destino pelo qual ela vai viver na eternidade, né? Então, de acordo com o que nós agimos, já vai mostrando qual a nossa tendência, se a gente realmente compartilha com o reino ou não, e, sobretudo, para onde a gente vai na vida futura, né? Embora para as pessoas, de modo geral, se vocês observarem, quando tem um funeral, né, a pessoa parte, então existe todo aquele momento de contrição, né, onde na psique das pessoas, aquela pessoa que partiu ali também vai para o céu, né? Tá todo mundo ali, né, contrito, triste, ciente de que, meu pai, minha mãe, minha tia, né, vai morar com Deus, né? Mas isso é só a vontade das pessoas, né? A gente sabe que para morar com Deus, o direcionamento que Jesus nos trouxe ao longo, né, do Sermão do Monte, tem que ter verdadeiramente uma vida voltada para o reino de Deus. E como foi lido no texto áureo, né, ele inicia com o verso 13 dizendo: entrai pela porta estreita. Jesus já está sugerindo, né, que o melhor caminho, a melhor escolha é a porta estreita. E a nossa vida é uma vida de escolha, né? As pessoas escolhem por onde elas querem passar. Mas o acesso difícil é o acesso que nos leva ao Pai Celestial, né? E o acesso fácil é aquele acesso onde você faz de tudo, né? Você vive uma vida folgazã, do jeito que você quer, mas que ao final, né, vai dar em caminho de morte, como diz Provérbios 14:12. Então o primeiro tópico diz: há perigos que corremos na jornada da vida. Então, de acordo com o que nós fazemos, né, a nossa vida lá na frente pode ser um grande perigo. Então, repetindo o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, Jesus ele já inicia nos dando uma sugestão: olha, seguir pela porta estreita. Ela é difícil, mas é possível nós seguirmos pela porta estreita. A simbologia da porta, pela qual são muitos que entram por ela, dando acesso ao caminho da destruição, tem duas conotações que o autor vai apresentar aqui. Então, a primeira consiste na livre agência, né? Na ação livre que dá vazão à vontade pecaminosa, imanente à natureza humana, que move cada pessoa para a prática do mal. E Jesus deixou isso bem claro ao dizer em Marcos 10:18, né? Ninguém é bom senão um que é Deus, né? Então só Deus é bom. As pessoas agem, vivem uma vida querendo se sentir que é bom, mas não é. Só Deus é bom, né? Então a liberdade que muitas vezes nós queremos ter não é bom para nós, né? A liberdade que nós queremos ter pode nos levar para o buraco, né? A vida não pode ser uma vida sem limites, né? A vida tem limites. Deus deixou mandamentos, regras, né? Preceito. E a segunda conotação, a respeito da porta de acesso ao caminho espaçoso, consiste no estado de servidão ao pecado em que a humanidade não regenerada se encontra andando. E aqui ele usa como referência Efésios 2, né? 2, que fala: no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, na verdade, o mundo, né, sem Deus, ele anda segundo o príncipe do poderio do ar, espírito que agora age nos filhos da desobediência, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque veja que nós andávamos outrora nesse caminho, nas trevas, né? Mas aí Paulo lá em Efésios mesmo, ele fala que Deus, né, no seu infinito amor, né, nos deu vida
em Cristo Jesus. Então aquele que tem vida, né, que são os súditos do reino, precisa estar ciente de que a vida no pecado é uma vida vazia, né? E que a nossa jornada em Cristo deve ser uma jornada que a gente foge das tentações, das negligências, né? E que nós sejamos pessoas que devotas verdadeiramente a Deus, né? Quando eu falo a devoção, é no sentido da gente todo dia, né, ler uma porção da Bíblia, né? Quer dizer, ouvir Deus todo dia, né? Ter um momento um momento recluso ali para orar, para falar com Deus, para pedir para os irmãos, para a família, né? Então a vida do súdito tem que ser assim, tem que ser pautada nas coisas do reino, ouvindo Deus, falando com Deus e compartilhando as coisas de Deus com os irmãos. No verso 14, o autor então vai dizer: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então muita gente não consegue identificar com o caminho estreito, né? Por quê? Porque é um caminho de renúncia. O caminho estreito é um caminho de renúncia. A gente tem que renunciar muita coisa. Aliás, renunciar à própria vontade, né? Quando Jesus lá em Lucas 9:23 fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é negar o próprio eu, né? A nossa vontade, para que então nós possamos fazer a vontade de Jesus. Então o autor segue aqui dizendo: no curso da sua existência, todo ser humano, a cada ato a ser realizado, é confrontado com a decisão. Eis a razão pela qual Deus conclamou o povo de Israel a decidir livremente sobre o que o Senhor propunha fazer com os fiéis e os transgressores da lei. Aí então, Deus, lá em Deuteronômio 30:19, né, ele deixa aí um momento assim de decisão para o povo dele, né? Quando ele fala: convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, mesmo Deus colocando em xeque-mate, né, o seu povo, naquele momento eles falam: não, longe de nós, né, seguir outro Deus, vamos seguir o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro. E até se comprometeram, mas com o passar do tempo, né, alguns já estavam saindo do caminho novamente. Então isso é fruto da natureza pecaminosa, né? A gente se compromete, com o passar do tempo, se você não tomar cuidado, você vai se desvencilhando daquele caminho e vai voltando para a vontade da carne, para as coisas do mundo, né? E lá em Jeremias também ele deixa, né? Ali, ó. E dirás a este povo: assim diz o Senhor, eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então Deus está sempre colocando na nossa frente dois caminhos, mas Ele mesmo já vai nos tendenciando no seu infinito amor, né? E dizendo para a gente: ó, eu coloquei esse caminho da vida e a morte, mas escolhi o caminho da vida, né? Que é o caminho melhor, que é o caminho que vai fazer com que vocês na vida eterna estejam comigo, estejam em paz, né? Então que nós atentemos, né, para o caminho da vida, que é o caminho que Deus preparou para todos nós, né? Todos aqueles que aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, né? Então, uma vez que Deus propôs o seu caminho, a escolha do caminho a ser percorrido, isso significa que os seres humanos, independentemente de sua condição como pecador, convertido ou inconverso, têm nível de consciência suficiente para ter discernimento do certo e do errado. Então, quando Deus propõe isso, Ele propõe porque Ele nos fez seres inteligentes, e Ele sabe que nós somos capazes de escolher o melhor. Se nós escolher o pior, nós vamos pagar por isso, porque aí nós vamos cair naquela questão de que nós somos indesculpáveis, né? Ou inexcusável, quando diz
Romanos 1, 19 e 20, que fala assim: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, se nós fizermos errado, nós vamos responder pelo que nós fizemos, né? Nós somos indesculpáveis quando vier a punição. Deus faz de tudo para que nós sejamos premiados, né, com um galardão. Mas, sobretudo, Ele tem também uma sentença de juízo quando nós erramos, né? E nós não podemos reclamar porque, não me avisou. Deus sempre avisa. Aliás, se a gente lê o início, na introdução ali do Salmo 19, ele fala que a própria natureza, né, contempla a glória de Deus. Ou seja, então ele está dizendo, se você observar o sol, as estrelas, né, o sol, a chuva, tudo isso foi Deus que criou. Então a natureza, se ela contempla a glória de Deus, é porque ela testemunha a existência e o poder de Deus. Então, ainda que ninguém me falou de Cristo, a natureza ela revela quem é Deus, né? Eu não vou partir desse mundo levando uma desculpa. Eu não sabia de nada do Senhor, ninguém me falou do seu nome, né? Ele vai falar, mas você nunca observou a natureza? Você nunca viu o meu poder através da natureza? Então não tem desculpa. O que nós decidirmos, nós vamos, como diz Gálatas 6,7, né? Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então é uma lei natural que Deus deixou, né? O segundo ponto aqui, ele fala que aquilo que fazemos revela quem somos. E nesse contexto aqui, ele vai falar sobre os falsos profetas, né? Jesus inicia dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, desde que o mundo é mundo, né, tem aquelas pessoas que querem viver uma vida assim, camuflada, né? Quer viver uma coisa, mas quer aparentar outra, né? E Jesus chamou os fariseus de hipócrita, né? Hipócrita no teatro é uma máscara que a pessoa usa, ela tem uma vida, mas quando ela vai representar, ela coloca uma máscara e então vive aquele personagem momentaneamente e depois tira. Então Jesus, quando chama eles de hipócritas, estava dizendo, olha, vocês querem ser religiosos, dizem ser temente a Deus, estudam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, só que na verdade vocês vivem outra coisa. Só que o grande perigo do falso profeta, por isso que Jesus adverte aqui, é que ele vive uma vida errada, mas ele acaba influenciando outras pessoas, né? Influenciando, às vezes, aquele que é muito ingênuo, né? Que vai por ele, sem certificar da verdade, e também aqueles que são os falsos confessos, né, a Jesus, que se identifica com o estilo do falso profeta e que acaba coadunando com o discurso dele, porque é o que ele quer mesmo, né? Então, Deus usa aqui o verso 15 para dizer, né? Acautelai-vos, né? Cuidado com aquelas pessoas que ficam disfarçadas em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, né? Lobos devoradores. Então a gente tem que ter cuidado. O autor até cita aqui, né, o Hernán Dias Lopes, né, ao dizer assim, que são assassinos da verdade, mas andam com a Bíblia na mão. São assassinos da verdade, mas andam com a Bíblia na mão. E muitas vezes usa textos bíblicos, né, para distorcer a vontade de Deus, e assim vai arrebanhando muita gente, né? E nós, infelizmente, estamos vivendo um mundo onde está cheio de falsos profetas, né? Pessoa que faz o programa na rádio, na televisão, no YouTube. Então, hoje em dia, ele tem um acesso fácil nas casas das pessoas, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba recebendo esse discurso, achando que é uma verdade, mas é uma mentira, né?
Porque ele vem muito bem, né? A roupagem, você olha, não, é a mesma coisa, é o evangelho, mas não é. É outra coisa, né? É a chamada hipocrisia, né? Que o autor fala que é o retrato estampado na carteira de identidade do falso crente, cujo registro é comprovado pelos atos produzidos pela falsa piedade, né? Então ele está dizendo assim, essas pessoas, o que eles fazem uma hora são revelados, porque não dá para a pessoa ficar o tempo todo disfarçado. A própria natureza dele uma hora impulsiona a mostrar quem ele é, né? Ele vai se revelando pela fala, pelo gesto, né? Então é uma coisa que não dá para esconder muito tempo, né? E Paulo ele adverte também, né? Em Atos 20, 29 ele fala: eu sei que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E isso também aconteceu, né? Paulo ele tinha uma espiritualidade muito forte, ele imitava Cristo, então ele tinha um poder protetor ali muito forte. Então ele falou: olha, quando eu partir, muitos virão aqui e enganarão vocês, né? E isso realmente aconteceu também, né? Então, dentre tudo que foi dito, levantamos uma questão a respeito da forma de identificação do falso crente e do obreiro fraudulento. A resposta que Jesus nos dá é a seguinte, Mateus 7,16: por seus frutos os conhecereis. Então, assim como o tipo de fruto identifica o tipo de árvore, né? Também o falso e verdadeiro crente são identificados pelos seus atos. Ele vai enganando, vai mentindo, mas uma hora ou outra ele acaba se revelando, né? Agora o bom na vida do crente, né, irmãos, é que eles sejamos como Bereano, né? A palavra diz que os bereanos eram mais assim, espertos, né, mais autênticos que os de Tessalônica. Por quê? Eles ouviam a mensagem de todos os pregadores que iriam lá, mas sobretudo eles pegavam a Bíblia e comparavam tintim por tintim daquilo que eles ouviam para ter certeza se era verdadeiramente a palavra de Deus ou não. Então, nós também podemos fazer isso. Podemos ouvir a mentira, sim, mas depois vai lá, confere e o texto vai falar: olha, aquilo que eles falaram é mentira. Não vai naquele discurso porque você vai se dar mal. Então, que Deus nos abençoe, pastor. A Nise vai falar o próximo tópico. Amém. Quero saudar também pastor Luiz, irmão Oscar, irmão Flávio está ali nos apoiando também, e especialmente os irmãos que estão nos vendo e ouvindo aí através da internet, né? Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. O próximo ponto, meus irmãos, desta excelente lição fala das opções de destino para onde iremos. Opções de destino para onde iremos. Está baseado ali especificamente nos versículos 21 a 23 de Mateus 7, que eu peço permissão aqui para lê-los rapidamente. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma palavra muito forte, né? Uma palavra muito forte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda ensinando ali naquele mesmo contexto do Sermão do Monte. Para começar, irmãos, nós queremos pontuar que é falsa a convicção de salvação baseada em uma simples confissão de fé. E é preciso pontuar bem isso porque, de fato, existem pessoas que honestamente acreditam que a salvação, que para se obter a salvação, para se entrar no reino de Deus, basta que se confesse, né, com a boca e pronto, né? E a partir daí já se estaria garantida a entrada
no reino dos céus. Mas nós vamos ver aqui, no decorrer da lição, que é insuficiente. É necessário isso, a confissão com a nossa boca, né? Sempre que possível, logicamente, mas é insuficiente, não basta ficar nesse primeiro passo. Né? Ou seja, não basta levantar uma mão no momento do apelo e repetir uma oração. É preciso mais do que isso. Esse é o começo, mas é preciso mais do que isso. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai, ou a vontade do Pai. Então, é necessário que haja manifestação pessoal, sim, manifestação pública, né? Mas é necessário principalmente que haja obediência, né? Realização da vontade de Deus, que está expressa aqui por meio das Escrituras Sagradas. O ritualismo vazio não substitui a obediência. Há várias pessoas que vivem ou que convivem com a Igreja do Senhor e até acreditam, têm essa convicção, infelizmente falsa, mas têm essa convicção de que são salvos, por causa dos seus rituais, porque obedecem todos os rituais pré-estabelecidos ou existentes, né, ali na vida eclesiástica, mas que infelizmente no seu dia a dia não obedecem à palavra de Deus, não obedecem à vontade de Deus, e por isso mesmo a sua convicção é falsa. Por exemplo, os fariseus e os escribas, eles agiam dessa maneira. Eles tinham uma falsa expectativa de salvação. Mas Jesus os classificou como hipócritas, como sepulcros caiados. Mas veja bem, os fariseus e os escribas, eles eram bons estudiosos da Bíblia, estudavam a Bíblia. Eles oravam, eles até jejuavam, eles iam para as reuniões religiosas, eles dizimavam também. E mesmo assim não eram salvos. Né? Por quê? Porque na hora do vamos ver, né, na hora de provar de fato que o coração estava regenerado pelo Senhor Jesus, que era um coração salvo, que o seu interior estava transformado, eles não conseguiam, porque de fato não estavam. Então eles não conseguiam obedecer à vontade de Deus. Por fora eles eram salvos, mas por dentro não. Nós sabemos que a verdadeira salvação tem que fluir do coração da pessoa, de um coração transformado, de um coração redimido. O verdadeiro fruto da fé salvífica é a prática das obras da justiça, das obras de justiça. Mas não qualquer tipo de prática. A prática das obras de justiça precisam estar motivadas pelo amor a Deus sobre todas as coisas e pelo amor ao próximo. Então não é todo mundo que pratica obras de justiça, pratica boas obras apenas por praticar ou por motivações diferentes que herdarão o reino de Deus. Mas pessoas que fazem têm esse tipo de conduta, praticam obras de justiça, boas obras, porque têm um coração transformado, porque amam a Deus sobre todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu lá no verso 2:26, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se você não demonstra a fé que diz ter por meio de obras de justiça, por meio da obediência a Deus, na sua praxis diária, nas suas escolhas diárias, você de fato não tem fé em Deus, você não tem uma fé salvífica, né, no nosso Senhor Jesus Cristo. E por outro lado, mesmo que você pratique boas obras e você tente obedecer a Deus, mas se a motivação não for a motivação correta, se a motivação não for de um amor oriundo de um coração transformado, regenerado por Cristo, também não vai adiantar. Muitos se apresentarão com sinais, milagres e obras exteriores, mas serão rejeitados.
E esse é um texto até surpreendente, né, para muitas pessoas. E nós aprendemos que realizar sinais miraculosos não legitima a verdadeira fé. O que legitima, o que comprova a verdadeira fé é a obediência à palavra de Deus. Isso sim legitima. O que legitima a verdadeira fé são frutos de arrependimento, são atos de justiça, né, que manifestam o amor a Deus e ao próximo, como já falei anteriormente. Adiante, meus irmãos, nós vemos que o destino dos falsos crentes e falsos profetas já está determinado. Como diz a palavra, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E esse fogo não é qualquer fogo, né? É uma metáfora para que faz alusão ao fogo do inferno, da condenação eterna. Ou seja, o inferno é o destino daqueles que se rebelam contra Deus, daqueles que não creem, que não converteram de fato seus corações, que não perseveram em obediência na palavra de Deus. E partindo aqui, queridos, para a conclusão, tentarei aqui fazer um apanhado dos pontos mais importantes da lição, né, que nós vimos até agora, tanto esses observados pelo pastor Luiz, como este último, que eu acabei de trabalhar também. Nós vemos que o perfil de cada pessoa revela a sua identidade e define o seu destino. Ou seja, o meu perfil revela a minha identidade e também prenuncia o meu destino. Vamos ser mais claros. As obras que nós praticamos atestam quem realmente somos, né, pastor Luiz, irmão Oscar? As obras que praticamos atestam quem somos, porque o que nós fazemos externaliza o que existe dentro de nós, o que há nos nossos corações. Mas, pastor Anísio, será que alguém não pode simular boas obras mesmo tendo um coração ruim? Pode, mas aqui eu quero trazer uma frase muito interessante e bastante conhecida, que foi atribuída a Abraham Lincoln. Ele disse o seguinte, e isso tem base bíblica, viu, irmãos? Isso tem base bíblica, veja bem. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos pelo tempo todo. Então é assim, mais cedo ou mais tarde a máscara do hipócrita vai cair e nós vamos conseguir ver de fato as obras que são oriundas do que ele tem no coração. Então, assim como até o pastor Luiz, ele pontuou muito bem agora há pouco, pessoas más podem ter discursos belíssimos. É como aquele presente ruim, mas que está numa embalagem muito, né, muito bonita, que se você tiver que escolher pela embalagem, você vai escolher aquele, né? Mas é assim o discurso dele, dos falsos profetas, dos falsos pastores. Eles pintam muito bem a sua mensagem, mas quando você vai colocá-la, ou vai prová-la à luz da palavra de Deus, ela não passa, né? Ela não passa. Você descobre que ela de fato é má. E o destino de cada um de nós está em nossas mãos. Deus nos deu o livre-arbítrio, uma grande bênção. Porque por meio do livre-arbítrio e da sua graça preveniente, nós recebemos de Deus o direito de escolher qual caminho devemos seguir, né? Foi assim lá no Jardim do Éden, quando Deus disse a Adão e Eva, disse, olha, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, exceto do centro do jardim, do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles escolheram. Foi assim também quando Josué, depois de ter conquistado aquela terra, a terra prometida, chamou os líderes do povo e disse, agora vocês vão escolher, né, se vão seguir ao Deus que libertou vocês, que lhes deu essa terra abençoada, ou vão seguir aos deuses das nações vizinhas, né? Eu lembro lá até de Apocalipse, acho que é 3:2,
Jesus Cristo dizendo, eu estou à porta e bato. Você escolhe se vai abrir a porta ou não, né? Se você abrir, eu vou entrar, cearei com você e você ceará comigo. Então, Deus nos deu a capacidade de fazermos a escolha entre o bem, entre o mal, entre o caminho largo, como fala muito bem a lição e o texto, e o caminho estreito. Nós temos essa escolha, que nós conhecemos como livre-arbítrio. Mas nós precisamos, irmãos, vigiar para não sermos enganados pelos falsos ensinamentos, né? Mesmo crentes honestos, mesmo súditos do reino de Deus, como a própria lição aqui nos mostra, podem cair e estão sujeitos ainda às tentações, né? Salvo engano, Pedro nos diz que o diabo, né, é como um leão que anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. E nós precisamos tomar cuidado todos os dias nós travamos a continuidade dessa batalha espiritual, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo também, ele nos orienta a usar toda a armadura espiritual para que mesmo nos dias mais difíceis nós consigamos chegar ao final deles de pé, né, sem cair. E quanto a isso, eu trouxe aqui uma citação do saudoso pastor Russell Shedd, grande pastor batista, escritor, conferencista, enfim. Ele disse o seguinte: as advertências de Hebreus seriam inúteis se não houvesse o perigo real de apostatar. A graça exige vigilância. Sem ela, corre-se o risco de afastar-se de Cristo. Ele escreveu isso na sua exposição de Hebreus. Então, irmãos, o ingresso no reino dos céus é reservado somente aos que fazem a vontade soberana do Pai. Não é aqueles que praticam bonitos discursos, ou aqueles que vão nas reuniões públicas, nas praças, em outros lugares, e fazem orações longas, como os fariseus hipócritas faziam lá no tempo de Jesus. Mas é aquele que obedece a Deus, que tem o ingresso para o reino de Deus certificado. Uma vez que se decide receber a Jesus como Senhor de nossas vidas e se arrepende dos pecados, né, crê-se que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então nós tomamos a decisão mais importante das nossas vidas e recebemos o direito de Deus de sermos filhos de Deus, né, feitos filhos de Deus. Deus nos adota como filhos e recebemos todos os direitos advindos dessa filiação divina. Mas a partir daí nós devemos entrar, né, ou entender que vamos travar uma luta diária para permanecer na fé, sempre buscando crescer no Evangelho, buscando santificação diariamente, enfrentando o pecado, fugindo das tentações, buscando sempre obedecer a Deus dia após dia. E é claro que Deus vai nos ajudando com a sua graça. O redator da Declaração Doutrinária Batista de 1963, o teólogo Herschel Hobbes, ele disse o seguinte: a perseverança dos santos não é automática. O crente deve permanecer fiel. As advertências do Novo Testamento mostram que é possível afastar-se se rejeitar continuamente a Cristo. E finalmente, irmãos, eu quero só relembrar que a vida é feita de escolhas. O caminho largo parece atraente. Ele é mais fácil de ser trilhado. Ele não tem tanta concorrência, não tem tantos obstáculos, né, quanto o caminho estreito. Mas no final ele leva à morte. Não compensa. Não compensa. Porque se você fizer uma conta simples, né? Nós fizemos a conta simples, 70 anos de vida aqui na Terra, pastor, 80 anos, 90, 100 anos que seja, vamos ser bondosos, 100 anos aqui na Terra não valem nada diante de toda uma eternidade, não é verdade? Então é muito melhor, como inclusive ilustra lá o livro de John Bunyan, O Peregrino, é muito melhor você trilhar o caminho estreito pela sua curta jornada aqui na Terra e ir para o céu
e gozar da presença de Deus e de todos os bens e direitos de ser um filho de Deus por toda a eternidade, do que escolher trilhar um caminho de prazeres, de decisões baseadas no seu próprio coração, né, buscando a sua própria vontade, mas rejeitando a vontade de Deus aqui na terra por alguns anos e perdendo toda a sua eternidade. O caminho estreito é difícil, mas conduz à vida eterna. O caminho largo é fácil, mas conduz à perdição. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos e amigos, como é maravilhoso, né? Como é bom realmente refletir a palavra de Deus, como é bom ouvir a voz de Deus, né? Mas diante de todo esse cenário, né, que nós ouvimos aqui, através do pastor Luiz Antônio, através do pastor Anísio, né? Eu gostaria, pastores, da gente retornar um pouquinho ao primeiro tema, né? Da questão do caminho largo e o caminho estreito, né? Assim como o pastor Luiz citou também na sua explanação lá de Deuteronômio 30:19, né? Onde Moisés desafiou Israel a escolher, né? O caminho da vida, né? Até hoje também nós observamos, né? O nosso Deus nos convidando para escolher o caminho da vida, né? O caminho da bênção. Mas infelizmente, né? Esta palavra, esta mensagem, né? É anunciada aí há séculos, né? E nós sentimos aí a resistência, né? Das pessoas, né? De não escolher o caminho da vida, o caminho da bênção, né? E como o pastor Anísio também disse aqui no final da sua explanação, né, nós somos livres, né? Deus nos deu essa liberdade de escolher, né? Mas infelizmente nós vemos a resistência, né, do povo. E o texto da palavra de Deus fala, né? Tem um texto que fala que nosso Deus deseja que todos realmente conheçam, né, a palavra de Deus e aceitem, né, o sacrifício de Jesus. Mas esse texto que nós lemos aqui, logo após o Deus dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E no versículo 14 diz assim, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós vemos que o próprio Senhor já nos fala que poucos vão realmente entrar por essa porta estreita, né? O desejo dele, né, nós vemos que é que todos aceitem. Mas ele é uma afirmação, né? Que poucos há que encontrem. Que triste isso, né, irmãos? A gente observar que nós vamos chegar aí nos finais dos tempos e poucos realmente vão entrar por esta porta. Gostaria que os pastores fizessem aí um comentário, né, sobre essa questão, né, de Deus dando essa liberdade de escolha, dando a liberdade realmente e mostrando, né, qual porta realmente nós devemos escolher, e mesmo assim as pessoas resistem não escolher a porta da vida, a porta da bênção. Bom, internautas, irmãos, amigos, aparece umas 4 vezes nas Escrituras, começa lá em Abacuque, acho que 2, se eu não me engano, dizendo que o justo viverá da fé. Aí Romanos 1,17 ele repete, né? Justo viverá da fé. Gálatas ele repete também. O justo viverá da fé. E Hebreus, capítulo 10, ele faz uma conclusão dessa fala de Deus, né? Que o justo viverá da fé. Então, viver da fé é viver da fé em Cristo, é viver na presença de Cristo, né? O pastor Anísio ressaltou bem, inclusive, o pensamento do saudoso pastor, né, teólogo aí que ele citou, o Russell, né? Russell Shedd, que nós não podemos ser levianos na fé. Achar que confessei Jesus e está tudo certo, né? Confessar Jesus é ter um comprometimento de seguir Jesus.
Então o justo, quando ele fala o justo viverá da fé, é estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, né? E Hebreus 10, 38 e 9, ele fala assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a vida cristã é uma luta para a conservação da alma. E essa luta é estar na presença de Jesus mesmo, na presença de Deus, o tempo todo buscando, né? Por isso que é importante a questão do devocional diário, onde eu vou ouvir a palavra de Deus, da oração, onde eu vou falar com Deus, orar pelos irmãos e também pedir para a minha vida, né? Interceder pelos outros. Então, o envolvimento com a fé, né? Estar em comunhão com os irmãos nos cultos, quer no templo, nos lares. Então, o envolvimento com o reino é que nos auxilia na conservação da nossa alma, né? Por quê? Porque o mundo, ele nos traz muitos atrativos que estão à nossa volta o tempo todo, não tem jeito, né? A gente não foge disso. E se a gente não tiver essa firmeza de fé, a gente vai se desvencilhando e afastando da fé, né? Então nós temos que estar firmados no Senhor Jesus o tempo todo, né? E se estar firmados, veja que no verso 19 do capítulo 10 ele fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Então nós temos que reter essa confissão com firmeza. Não vamos achar que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, está tudo certo, eu agora sou salvo, porque a gente acaba caindo, a gente acaba se perdendo, né, diante das coisas deste mundo, né? Então a gente tem que se firmar nas obras, nas boas obras, né, que foram de antemão preparadas por Deus para que andássemos nela, né? Principalmente ali quando a gente se trata do fruto do Espírito, né? A bondade, a alegria, a mansidão, porque são obras que ela aparece quando nós relacionamos com Deus e com o nosso próximo. Ela tem que aparecer. Se elas não aparecerem, nós estaremos reprovados, né? E são coisas simples, mas a paciência, por exemplo. Muitas vezes a pessoa perde a paciência. Perde com a esposa, perde com os filhos, perde com o colega de trabalho, perde na igreja. E é uma obra que Deus preparou para que nós andássemos nela. A paciência, a bondade, a mansidão. Então a gente é testado todos os dias, né? E todos os dias Deus nos dá a oportunidade para nós nos aperfeiçoarmos. Então é isso. Só complementando, né, já baseado na própria observação do irmão Oscar, em Ezequiel 18:32, a palavra diz que Deus não se agrada na morte de ninguém, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e vivam. Aí a gente vem para 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A gente poderia passar mais uma meia hora aqui citando alguns versos, né? Mas só para fechar aqui, João 3,17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, né? E aqui mundo são todas as pessoas, não é um grupo X de pessoas, mas todas as pessoas. Até porque Romanos 10,13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então a vontade de Deus é essa. Mas por que Jesus Cristo disse então que
poucas pessoas, né, trilhariam o caminho correto que tem como destino o céu, ou poucas pessoas estariam ali entrando no reino de Deus. É porque eu penso, irmão Oscar, baseado no meu parco conhecimento da palavra de Deus, que é porque Jesus, como Filho de Deus, conhecia e conhece o coração do homem, né? Ali mesmo no seu tempo ele já via que a maioria das pessoas escolhiam rejeitá-lo do que recebê-lo. Ele via, né, ali mesmo aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, a maioria delas buscava milagres, buscava comida, né, buscava uma bênção qualquer, mas não queriam de fato transformar a sua vida, né, obedecer a Deus, como nós estudamos aqui na lição. Então eu penso que é por conta desse conhecimento, né, que Jesus já tinha das pessoas, do coração do homem, embora a vontade de Deus, desde o começo, seja de salvar cada homem, cada mulher. Muito bem, né? Baseado então na fala, né, dos pastores, nós observamos, meus irmãos e amigos, que Satanás, né, ele fica aproveitando aí oportunidades, né? Fica aproveitando aí algumas brechas para que ele possa atuar, não é? E é neste momento onde as pessoas resistem, né, ao convite de Jesus, que começa então a aparecer então os falsos profetas, né? E nós observamos, né, que na palavra de Deus isso já existia, né, muito antes, né, do Novo Testamento, onde apareciam aquelas pessoas enganando, né, aqueles que realmente queriam realmente caminhar, trilhar pelos ensinamentos do nosso Deus. E aí nós vemos aqui a palavra, né, falsos profetas, né, falso. A palavra falso é uma coisa realmente que existe até hoje e nos nossos dias atuais. E fazendo aí uma comparação, pastores, em relação à questão do falso e o verdadeiro, essa semana nós ouvimos aí algumas reportagens, né, a respeito da bebida, né, falsificada, onde estão colocando aí metanol, né, produto químico na bebida, né? Logicamente essa bebida verdadeira se torna uma bebida falsa, né? E eu ouvindo alguns comentaristas, né, comentaristas falando a esse respeito, e aí fazendo a comparação do estudo da palavra, ele dizendo o seguinte, que pelo menos o brasileiro, né, nós vivemos numa cultura de coisas falsas. Não é só a questão da bebida. Nós vemos que as autoridades se preocupam quando a coisa está mais em evidência, né? E aí ele estava dizendo que a questão do falso está em todas as áreas. E aí ele, pesquisando lá, observou que até esse aparelhinho marca-passo tem um marca-passo falsificado também, né? Que é uma coisa que ajuda, né, na vida da pessoa a ter uma vida mais prolongada, porque tem alguma deficiência no coração, até nisso. E a nossa cultura é essa, e dizendo que em todas as cidades existe aí um comércio de produtos falsos, não é? E nós fazendo essa comparação, que é a questão do falso, muitas vezes leva à morte, né? E o nosso Jesus já alertando em relação aos falsos profetas, né? Que realmente manipulava, né, as suas profecias, né? Eu falava de uma maneira tão, às vezes, doce, tão tranquila, mas que na verdade, né, o texto fala aqui que Jesus sabia, né, que no meio dos seus discípulos penetrariam pessoas que pareciam ovelhas, falariam como ovelhas, mas seriam lobos destruidores, né? Existem isso hoje? Continua a existência de falsos, falsos profetas, né? Pessoas falsas que se dizem falar da palavra de Deus, mas sutilmente, né, acabam
mudando, né, realmente a verdadeira mensagem de Deus para benefício próprio, né? Então, infelizmente, isso acontece nos dias de hoje, mas o nosso Deus, Jesus Cristo, já estava nos alertando, né, a respeito desses falsos profetas. Mas, infelizmente, nós vemos que uma grande multidão segue esses falsos profetas, né? O pastor Anísio disse, à procura de quê? De bênção, prosperidade, porque ele vai estar falando sobre isso. E ele está ali falando de uma coisa que realmente o povo está carente, né? De prosperidade, de bênção, de cura, né? Mas isso, meus amados, é Satanás realmente induzindo, enganando as pessoas, não é? E como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, porque ele realmente abre os nossos olhos, abre a nossa mente, né, realmente para ficarmos atentos, né? O pastor Anísio realmente relatou aqui na sua palavra, né? Jesus nos dá as características realmente desses falsos profetas. E nós devemos ficar atentos, né, sobre esta questão, para não sermos enganados, né? Para não sermos enganados. E finalizando, eu gostaria que os pastores então fizessem um comentário também sobre o que o pastor Anísio nos relatou na sua parte, né? Daquelas pessoas que muitas vezes ficam só no primeiro passo, pastor, né? Como o pastor disse, ouvindo da palavra, no apelo, na sua manifestação ali, levantando a mão de aceitar, mas ficam só nesse primeiro passo. Não dão continuidade, né, a essa questão, a essa escolha tão importante nas suas vidas, né? De a partir dessa decisão, realmente buscar na palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra, buscar ali obedecer a palavra de Deus. Infelizmente ficam só nesse primeiro passo, né? Na sua primeira manifestação, de erguer a mão, ou até mesmo ir à frente da igreja, né? Dizendo que aceitou Jesus. Mas saiu da porta para fora, continua ali a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações na sua vida. Não teve realmente ali um encontro verdadeiro com Cristo. Talvez ali um momento de emoção. O que os pastores poderiam dizer a esse respeito? Bom, Oscar, a bem da verdade, o povo hoje é o mesmo da época de Jesus, né? Queria Jesus pela cura, né? Pelo alimento. E hoje também. O que acontece com as pessoas hoje é quando elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador, na verdade a ênfase delas é a salvação. Porque aceitar Jesus como Senhor é ser servo obediente ao seu Senhor, né? E aí é que entra a renúncia. A pessoa quer aceitar Jesus, mas quer continuar fazendo a sua vontade, a vontade pessoal, né? Isso está impregnado na gente, né? Fazer a vontade, fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho. Então, se não tiver a renúncia, renunciar ao próprio eu, Jesus Cristo não vai comandar a nossa vida. Até porque Deus, ele é democrático, né? Ele nos dá a liberdade de escolha, mas eu tenho que escolher a vida. E se eu escolher a morte, Deus olha acho que tristemente e fala, puxa vida, que pena, ele escolheu a morte, né? E eu vou para a morte, porque eu escolhi. Então, para a gente escolher a vida, nós temos que renunciar ao próprio eu, renunciar às coisas do mundo e entender que estar com Cristo é estar com Cristo o tempo todo. Obedecendo Jesus, ouvindo Jesus e fazendo aquilo que Ele ordena para a nossa vida. É isso, né? Só complementando novamente, o Senhor Jesus Cristo já fez o diagnóstico desse fenômeno aí, né? Desse tipo de comportamento, quando nos contou e providenciou para que ficasse registrado na sua palavra a parábola do semeador, né? Onde a semente é o Evangelho, né? É a palavra de Deus que é pregada,
E ali aquela semente que cai na beira da estrada e é comida pelas árvores antes mesmo de germinar, ou aquela outra semente que cai no solo rochoso, que não tem ali o suporte adequado, né? Ou aquela outra que é sufocada pelos espinhos, sim, caracterizam justamente essas reações de muitas pessoas que hoje em dia ouvem o verdadeiro evangelho, mas não prosseguem. Algumas até iniciam, né? Ali tem um primeiro, uma disposição inicial para receber a fé, ou para que a fé seja produzida ali, começar a brotar no coração, mas rapidamente, por causa da ação de Satanás, ou das dificuldades da vida, né, dos prazeres, das preocupações, elas acabam deixando de lado e esquecendo essa boa semente que é o Evangelho. Então, assim, eu entendo que essa condição que nós vemos na prática, né, na realidade, pessoas que se animam inicialmente, mas depois abandonam o caminho, às vezes que nem começaram a trilhar, né, é por conta disso. Mas veja só, não é... veja só como casa bem com o que o pastor Luiz acabou de falar sobre a questão da escolha, né? Esses 3 tipos de solo onde o evangelho não prospera, ou esses 3 tipos de coração onde o evangelho não prospera pelas escolhas das próprias pessoas, né? Não é determinante o fator externo, ou a ação do diabo e tudo. Em cada uma dessas 3 ocasiões ou situações, a pessoa poderia ter escolhido perseverar, né? Mas por causa de alguma coisa, ela achou mais fácil continuar no caminho largo, né, que leva à perdição. É isso, meus irmãos e amigos, né? Realmente nós somos livres, né? E por isso podemos fazer escolhas, né? Mas é preciso saber que cada escolha há uma consequência, né? A escolha de hoje, né, realmente vai determinar o que seremos no dia de amanhã, né? Podemos ficar aqui por mais, né, algumas horas, né, estudando a palavra de Deus, porque é muito edificante, é muito importante para as nossas vidas, né? Mas chegamos aí já ao final, então, desta mais uma mesa de explanação. E antes de finalizar, eu gostaria de te convidar para que você pudesse aqui fazer uma visita à nossa igreja, a nossa PPP, que fica aqui na Avenida Manuel Goulart, 503, aqui no centro de Presidente Prudente, né? Todos os domingos nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado para estar participando conosco do culto e também do estudo, né? Na escola bíblica, né? E eu gostaria de finalizar dizendo que os falsos profetas, né, eles estão aí nas igrejas, estão nas redes sociais, estão nos vídeos, né, nos livros. E precisamos ter cuidado para não seguirmos, né, um lobo destruidor. Apenas porque ele diz palavras bonitas, né, de otimismo, ou porque parece muito espiritual. Temos que ter esse discernimento, né? E finalizando, dizendo que nós somos responsáveis, né, pela construção da nossa vida e pelo nosso destino eterno. Tudo dependerá da escolha que fizermos ao ouvir a palavra de Jesus. Escolher, crer nele e obedecê-lo é construir sobre a rocha e estar preparado, né, para todos os temporais, inclusive o pior de todos, né, que é o julgamento final. Que nós possamos então estar preparados, né, não sermos surpreendidos, mas sim preparados, né, para o destino final, né? Então, amados, aqui está então o nosso convite para que você possa estar participando conosco, né, e estar conhecendo um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu vou pedir aqui para o pastor Luiz Antônio então estar orando então, finalizando então essa mesa de explanação bíblica. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado, Deus, por mais
essa noite, ó Pai, na tua casa, onde tivemos a oportunidade de estudar essa lição maravilhosa, Pai, que nos ensine a tomar o caminho da vida. Que nós possamos, ó Pai, sempre estar optando pelo caminho da vida. Obrigado pelos internautas, por todos aqueles que nos acompanharam nessa noite, pela vida do irmão Oscar, do pastor Anísio, irmão Flávio. Obrigado pela PIB-PP, Senhor, pela existência dessa igreja local que tem sido relevante na vida missionária, Pai de Prudente região. Continue a abençoar, ó Deus, o pastor Edson, demais pastores do colegiado. Que a nossa igreja esteja sempre, ó Deus, sendo coerente, sempre estando voltando, ó Pai, para a doutrina. Muitas vezes nós se tornamos poucos, ó Pai, nesse mundo, mas que nós sejamos poucos firmados no Senhor. Abençoe todos aqueles que ouviram, que futuramente irão ouvir, que eles tiram proveito dessa palavra maravilhosa de Mateus 7. Perdoe nossos pecados, nossas imperfeições, nos livre de todos os males, Senhor. É a minha oração agradecida em nome de Jesus. Amém.